Olá, meu irmão, minha irmã, paz do Senhor, eu sou o professor Wallace, seja bem-vindo a essa aula. Eu quero falar um assunto com você muito importante, que é a correta aplicação do texto bíblico. Quando a gente não faz uma correta aplicação do texto bíblico, infelizmente, a gente acaba tendo prejuízos na nossa leitura bíblica, no nosso entendimento da vontade de Deus para a nossa vida, como também a gente acaba trazendo prejuízo para outras pessoas, para as pessoas a quem a gente ensina, para quem a gente prega. Então, a falta de uma boa aplicação bíblica, ela torna inútil a nossa própria leitura e a nossa própria pregação também. E sem essa boa aplicação da palavra de Deus, não é possível a gente praticar o que Deus quer que a gente pratique, uma vez que a gente não vai ter um bom entendimento nem saber como praticar isso. Então, também a gente não terá como estar debaixo da vontade de Deus se a gente não souber aplicar a palavra de Deus à nossa vida. Olha, antes da gente entrar no assunto, tem um recado bem rápido para você, que é o seguinte: essa aula aqui e outras que a gente posta no grupo, como também as aulas ao vivo, elas não substituem o seu curso, elas não substituem o material que você comprou, seja um e-book, seja um dos nossos cursos, não substitui. É muito importante que você acesse o seu material, você entre no curso que você adquiriu e o link está bem abaixo desse vídeo. Está bem? Se você tiver alguma dificuldade, nos chame no suporte, mas não deixe de acessar o seu curso ou o seu e-book. Muito bem, então vamos lá, a gente vai começar a tratar aqui o que é a aplicação. Então, a primeira coisa que a gente pode falar sobre aplicação é que a aplicação ela é uma verdade prática que a gente extrai do texto bíblico, ou seja, a aplicação ela é algo praticável, é um ensinamento bíblico que a gente extrai a partir da leitura e da interpretação do texto para praticar em nossa vida. Ou seja, é entender o que a Bíblia diz, ordena e manda sobre determinado assunto e como ela quer que eu faça, que eu pense ou que eu mude algo em mim de forma que eu consiga cumprir aquele princípio bíblico, aquele ensinamento bíblico, aquela verdade que a Bíblia está ensinando. Então, é algo, eu coloquei aqui no slide, que é como fazer algo que a Bíblia ensina. Como eu faço o que a Bíblia ensina? Isso é aplicação, é você extrair do texto bíblico o seu significado para a vida, para pôr em prática no dia a dia. É o que o texto tem a ver comigo, com a minha rotina, com o meu trabalho, com o meu dia a dia, com as minhas decisões na vida, é o que o texto bíblico tem a ver comigo. Então, o que há, quando a gente lê um texto bíblico, a gente precisa perguntar para ele o que há no texto bíblico que me leve a crer, a louvar a Deus, a ter mais fé, a corrigir algo em mim, a pedir a Deus. O que o texto está me motivando a fazer? O que o texto está me ordenando a fazer? E como eu faço isso? Isso é a aplicação, está bem? Vou te dar aqui um exemplo para poder ficar bem fácil, que é o de Josué. Josué, capítulo 1, versículo 8, diz assim: medita nele dia e noite. Medita em quê? No livro da lei. Veja só que esse mandamento ele é bem específico. No livro da lei, bem específico para Josué, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, a gente precisa observar alguns detalhes aqui. Como eu faço para meditar na palavra de Deus, dia e noite, como está escrito aqui no texto?
Ora, a gente sabe muito bem que devido à nossa rotina do dia a dia, é impossível a gente conseguir meditar dia e noite na palavra de Deus lendo, tá? Então, como a gente pode cumprir o que o versículo está nos recomendando, nos ordenando ou nos deixando de conselho? Como conselho, lendo as Escrituras, tá? O primeiro passo que eu preciso é ler as Escrituras. Eu preciso estudar as Escrituras, porque é estudando que eu compreendo aquilo que a Bíblia diz. E em terceiro lugar, eu preciso tê-la como guia na minha mente. Aí sim, eu aplico ela dia e noite em todas as atitudes da minha vida. Eu vou verificar e analisar o que a palavra de Deus diz sobre aquilo. Toda vez que eu for fazer alguma coisa durante o dia, toda vez que eu for tomar uma decisão, toda vez que for pensar em algo que eu preciso tomar uma decisão, que eu precise ver o que é mais ético, o que é mais coerente, o que agrada a Deus, eu vou meditar e ter em minha mente a palavra de Deus para tomar a decisão correta. Fazendo assim, eu vou ter o cuidado de andar segundo o que está escrito nas Escrituras. Isso é meditar dia e noite na palavra de Deus. É você ter a palavra de Deus na sua vida, e para você ter a palavra de Deus na sua vida, você precisa ler, tá? Como está escrito aqui, você precisa ler, você precisa estudar, e você precisa tê-la em sua mente. Então, veja só que esse passo a passo é a conclusão que a gente chega para poder cumprir esse versículo na nossa vida. Porque se você não lê, se você não estuda, você não vai conseguir cumprir. Esse ensinamento, essa verdade prática, esses pontos aqui, ler, estudar, tê-la como guia em todas as atitudes, é exatamente a verdade prática que a gente extrai do texto bíblico, ou seja, é o que eu devo fazer para cumprir a palavra de Deus. O que eu devo fazer é exatamente a aplicação, é a verdade prática que eu devo cumprir para poder estar na vontade de Deus, obedecendo a sua palavra. Então, lendo, estudando e colocando a palavra de Deus em prática, estou vivendo o que diz o ensinamento bíblico de Josué, capítulo 1, versículo 8. Está bem? Então, isso é aplicação. Agora, é muito importante que você saiba que sem interpretação do texto, não é possível ter uma boa aplicação. Infelizmente, a gente vive num tempo em que as pessoas elas não interpretam mais a Bíblia. Elas fazem uma aplicação direta para a vida. Elas leem um texto e fazem uma aplicação direta. Quer ver um exemplo? Se você for pegar o Salmo 37, versículo 4... Deleita-te no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. É o que diz o texto. Mas se você for observar bem, muitas pessoas, ao ler esse versículo na igreja, elas não fazem a correta interpretação. Elas simplesmente aplicam diretamente o texto da sua vida. Mas se você for fazer a interpretação antes de aplicar, tá? A regra é essa: primeiro interpretação, depois a aplicação. Se você for interpretar primeiro o Salmo 37, versículo 4, ele diz assim: deleita-te no Senhor. Olha só, primeiro eu preciso me deleitar no Senhor. Primeiro eu preciso estar debaixo da vontade de Deus. Eu preciso fazer com que a minha vontade esteja alinhada e conectada com a vontade de Deus, para que quando a vontade de Deus se tornar o meu prazer, a minha satisfação, Deus vai cumprir a vontade dele na minha vida. E uma vez que a vontade de Deus na minha vida se tornou a minha vontade também, Deus vai cumprir os desejos do meu coração. Então, se você faz uma interpretação correta do texto bíblico, você vai fazer uma aplicação correta do texto bíblico também.
Infelizmente, a maioria das pessoas não fazem a interpretação, elas simplesmente aplicam direto. Então, é necessário aplicar. Não existe a aplicação correta. Se você quer aprender a aplicar corretamente o texto bíblico, não existe a aplicação correta sem interpretação. Talvez você ainda não conheça a nossa plataforma de cursos do Instituto. Dentro da nossa plataforma, a gente tem um curso extraordinário de interpretação bíblica, onde a gente ensina do zero, passo a passo. Tem mais de 60 aulas. 10 aulas é só ensinando, com aulas com mais de 1 hora. A gente tem 10 aulas com mais de 1 hora ensinando a interpretar os diferentes textos da Bíblia. Tá bom? Então, esse curso tem mais de 60 aulas em nossa plataforma. Tá bom? Tem lá o curso de interpretação bíblica, que eu tenho certeza que você vai amar. Tá? Então, o primeiro passo é interpretar. Ao pregar, a gente precisa expor a interpretação do texto bíblico. Não tem como você, ao pregar, já ir falando para as pessoas a aplicação. Por que isso não é interessante? Porque quando você expõe a palavra de Deus, quando você expõe o significado do texto, e o que é o significado do texto? É o que Deus disse no passado. O que Deus quis dizer, por exemplo, para Abraão, em Gênesis 12, o que Deus quis dizer para Moisés, o que Deus quis dizer para a igreja de Corinto, com a carta que o apóstolo Paulo enviou à igreja de Corinto, o que Deus quis dizer, o que o apóstolo Paulo estava dizendo para Timóteo quando ele enviou a carta. Então, o que Deus falou com os personagens no passado. Primeiro a gente precisa entender lá, para depois entender o que Deus nos fala hoje através da sua palavra. E por que isso? Olha, aqui uma dica de ouro, tá? Algo muito importante. Deus preservou os ensinamentos específicos as pessoas que ele deu às pessoas no passado através das Escrituras. Então, Deus deu ensinamentos a Abraão, Deus deu ensinamentos a Moisés, Deus deu ensinamentos a igrejas no passado, Deus deu ensinamento às pessoas no passado. E esses ensinamentos foram preservados nas Escrituras. Para quê? Para que hoje... Para que hoje nós pudéssemos ler o texto bíblico, interpretar o texto bíblico e extrair dele verdades universais para todas as pessoas e em todos os tempos. Então, as verdades universais, elas são extraídas a partir da interpretação do texto bíblico. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui, o princípio da decência, do bom testemunho. Para uma tribo indígena ou na cidade, hoje ou daqui a 1000 anos, bom testemunho e decência vai ser sempre igual. Mas a forma de se vestir, de se comportar, de ser, vai mudar com o tempo. Muda também de uma região para outra. Há mudanças, há variações. Os princípios bíblicos, as verdades bíblicas, elas são sempre as mesmas, elas são imutáveis. Elas estão ali, na passagem bíblica, expressas na passagem bíblica, mas a gente precisa fazer a correta interpretação. E para aplicar, a gente vai aplicar de acordo com o contexto. Imagina só, você chega em uma tribo indígena, você impõe aquelas pessoas de se vestirem como se veste na cidade. Não seria coerente, não seria sensato, uma vez que para eles não é indecente andar do jeito que eles andam, mais à vontade. Já na cidade, o costume é outro, o contexto é outro. Mas o princípio da decência, ele permanece. Eles vão ser decentes do modo deles.
Eles vão ser decentes de acordo com a cultura deles. Na cidade, você tem um outro padrão de decência e de bom testemunho. Está bem? Então, a verdade, ela não muda, ela permanece a mesma, mas é aplicada diferente de acordo com o contexto, a época e o momento. Tá bom? No passado foi aplicada de um jeito, no tempo bíblico foi aplicado de um jeito, nos dias de hoje é aplicado de um outro jeito. Então você vai fazer a interpretação do texto bíblico. Mas, presbítero Wallace, como eu faço a interpretação do texto bíblico? Olha, essa aula aqui é sobre aplicação. A gente tem em nossa plataforma, a gente tem live no YouTube falando sobre interpretação. Então, como você faz a interpretação do texto bíblico? Vou te dar aqui um passo a passo rápido. Você pode delimitar o texto, está bem? Você pode ver onde o texto começa, onde o texto inicia. Você pode fazer você faz uma leitura atenta do livro em que você está em que você está lendo. Você faz o esboço do livro, você vê o contexto, você compara traduções, você faz análise do sentido das palavras, você pesquisa a cultura daquela passagem. Tudo isso vai te ajudar a fazer uma boa interpretação do texto, tá bom? Então, você precisa fazer o quê? Interpretar o texto bíblico. Esse passo é fundamental para uma boa aplicação. Então, vamos aqui avançar. O que a gente pode ver também, tá? Quando é necessário aplicar o texto bíblico, quando é necessário eu extrair uma aplicação, sempre que eu tiver uma verdade expressa no texto bíblico, eu preciso fazer uma aplicação, seja no seu estudo pessoal, está bem? Seja no ensino cristão, ou seja, se você é professor da escola bíblica dominical, você precisa fazer a aplicação, seja na pregação, enquanto você estiver pregando. Veja aqui, eu desenhei aqui, tá? Eu fiz um desenho como se fosse um esboço bíblico. E aqui, cada ponto desse aqui, cada linha dessa atravessada é um tópico do seu sermão. Então, como você vai fazer a aplicação? Cada tópico desse tem uma verdade, tá? Você vai colocar uma verdade em cada tópico desse, uma verdade bíblica. Então, você vai aplicar em todos eles. Aqui você vai aplicar, aqui você vai aplicar. Nos sermões que são mais textuais, principalmente os expositivos, você vai aplicar em todos os subtópicos, ficam aqui dentro dos tópicos. Já nos sermões temáticos, você vai fazer uma aplicação para cada tópico, está bem? Então, você vai aplicar. Na revista da Escola Bíblica Dominical, você também vai fazer uma aplicação em cada subtópico da sua revista de Escola Bíblica Dominical, ou da sua lição, do seu plano de aula, está bem? Exatamente assim que você vai fazer. Então, a regra é essa: sempre que você tiver um ensinamento bíblico, uma lição, um princípio bíblico expresso, você precisa dizer para os seus ouvintes, você precisa dizer para as pessoas que você está ensinando, pregando, como praticar aquele ensinamento, tá? De nada adianta você falar sobre Davi e Golias, você falar sobre o povo de Israel que andou no deserto, você falar sobre o texto bíblico, se você não ensinar as pessoas a como praticar a palavra de Deus, como cumprir na vida delas aquilo que está sendo pregado ou ensinado. Um exemplo, um pastor, ele ensinava a sua igreja sobre como ganhar, ou melhor, ele ensinava a sua igreja dizendo que eles deveriam ganhar almas, sempre pregava dizendo que eles deveriam ganhar almas, que eles deveriam evangelizar. Um certo dia, um irmão virou para o pastor e falou: pastor, me perdoe, o senhor sempre prega que a gente deve sair na rua, que a gente deve ganhar almas, que a gente deve evangelizar, mas eu nunca fiz isso porque eu não sei, pastor, como evangelizar, eu não sei como pregar na rua, eu não sei como ganhar almas. Aquele então
Então aquele pastor percebeu que durante todo esse tempo ele havia pregado e ensinado à igreja que deveria ganhar almas, mas nunca ensinou como fazer isso. Então a aplicação é isso, gente, é ensinar como cumprir na vida dela a palavra de Deus, é dar um passo a passo, é ensinar, é explicar como realizar aquilo que a Bíblia diz para que eu realize, para que eu faça, para que eu cumpra, para que eu mude algo em mim, para que eu pense diferente, para que eu mude o comportamento, para que eu adore mais a Deus, para que eu creia mais, para que eu tenha mais fé, para que eu ore mais. É o que a Bíblia me ensina, a fim de que eu venha praticar e pôr em prática a palavra de Deus. Está bem? Então, a gente pode ver aqui agora alguns cuidados a fazer a aplicação. Tem muita gente que ao pregar, ao ensinar a Bíblia, eles aplicam a palavra de Deus, tá? Eles pregam, ensinam a aplicação da Bíblia da seguinte forma: você precisa se consertar, você precisa orar, você precisa buscar mais a Deus, você precisa fugir do pecado, e ele não se inclui na mensagem. Então é muito importante que quando você for aplicar o texto bíblico, você fale nós precisamos orar, nós precisamos fugir do pecado, nós precisamos nos converter, nós precisamos buscar mais a Deus, nós precisamos louvar mais a Deus, nós precisamos ter mais fé. É muito importante que você inclua o nós. Por quê? Porque isso quebra a resistência, você passa a ter mais aceitação da mensagem, você se inclui na mensagem, você se inclui como aquele que é necessitado também de cumprir a palavra de Deus, e não alguém que é superior, que está apontando, que está dizendo, olha, faça isso, faça aquilo, você está errado, você precisa melhorar, mas quem está pregando também precisa melhorar. Quem está ensinando também precisa melhorar, tá bom? Então, você precisa fazer isso. Passe a dizer a palavra, nós precisamos fazer isso, nós precisamos ler a Bíblia, estudar a Bíblia e ter a Bíblia na mente, no coração, diante das situações da vida, não só de dia, mas à noite também. Não só à noite para ir à igreja, mas de dia também. Em todo tempo, em todo instante, para que a gente possa, durante todo o nosso dia, cumprir e praticar a palavra de Deus. Tá bem? Então, uma outra coisa é a aplicação praticável. Não adianta você virar para a pessoa que frequenta a sua igreja, para o seu ouvinte, e falar para ele, olha, ore 5 horas por dia. Ele não vai orar, ele vai ficar frustrado, ele não vai conseguir, se ele é uma pessoa que trabalha, que faz faculdade, ou que estuda, que tem muitos compromissos, que tem filho para criar. Então, coloque sempre na frente dos seus ouvintes uma meta que seja praticável. Então, tenha um equilíbrio. Não pode ser muito rígido, e também não pode ser mamão com açúcar, de forma que não exija nada das pessoas. As pessoas precisam sempre melhorar. E para isso serve a pregação da palavra de Deus, para tornar as pessoas melhores. E para tornar as pessoas melhores é necessário que se tenha algum tipo de exigência. Está bem? Então, deve-se ter um equilíbrio. Coloque uma meta alcançável. A sua aplicação precisa ser algo praticável. Cuidado para você não ter uma aplicação que seja impraticável. Outra coisa que é muito importante é a seguinte: quando você for relacionar verdades do Antigo Testamento, principalmente, por exemplo, terra prometida, você pode relacionar essa verdade passada, que faz parte da antiga aliança, com verdades presentes, que é a nossa moradia celestial. Está bem? Você pode sempre relacionar isso. E o crente de hoje, o que ele deve fazer? O que é verdade para o crente
dos nossos dias. Então, sempre lembrar disso, que nós estamos no novo pacto, na nova aliança, e que os nossos objetivos são outros. O povo de Israel, ele lutava contra seus inimigos físicos. A nossa luta, a Bíblia vai dizer que não é contra a carne ou sangue, mas principados e potestades. Então, meus irmãos, esses são os cuidados que você precisa ter na hora de fazer a aplicação do texto bíblico. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. A gente falou aqui sobre como aplicar e o que é a aplicação do texto bíblico, o que é necessário para uma boa aplicação do texto bíblico. E eu tenho um recado muito importante para você. Eu não sei se você já conhece a nossa plataforma de cursos do Instituto. É uma plataforma completa, a gente tem vários cursos. A gente tem curso superior em teologia, curso de formação teológica básica, a gente tem curso de interpretação bíblica, curso de hebraico bíblico, curso de pregador, tá? Para pregação, curso manual completo pregador vocacionado. Temos o curso para professor de escola bíblica dominical, temos o curso Desvendando os Mistérios do Apocalipse, curso Apóstolo Paulo, Vida, Obra e Teologia, vários e-books, aulas ao vivo. Você vai ter acesso a todos os cursos, suporte, mais materiais complementares. Você pode ter acesso a todos os nossos cursos. E por uma pequena taxa mensal, você pode fazer o curso que desejar. Você pode entrar lá para poder fazer um determinado curso, gerar o seu certificado e pode cancelar a hora que desejar sem problema nenhum. Você pode fazer um curso atrás do outro, gerar o certificado, não terá custo adicional, você vai apenas pagar uma taxa mensal de assinatura da plataforma. Você vai ter tudo em um só lugar, com uma única assinatura. Você tem acesso a todos os nossos cursos e treinamentos. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Deus te abençoe ricamente. Eu vou deixar o link aqui abaixo desse vídeo para você conhecer a plataforma e finalizar e fazer a sua inscrição. Se tiver alguma dúvida, nos chame no suporte. Deus te abençoe e um forte abraço.